Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravada com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast você já conhece, elas foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Vamos à mentoria de hoje, mas antes, já aproveita, vai lá no YouTube. Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal. Toda semana tem mentor novo. Já ativa as notificações para não perder absolutamente nada. Vai no Instagram, segue a gente lá, Receita de Sucesso Podcast. Vai também no Spotify, se estiver gostando. Deixa lá 5 estrelinhas, deixa o seu comentário. E diga pra gente quem você quer ver nessa cadeira aqui como um mentor para te ajudar a evoluir, a crescer aí para um próximo nível. Na condução de hoje, ao meu lado, Karen Hasse, esposa, sócia, parceira de vida. Já segue a Karen também, porque eu sempre esqueço de falar o seu arroba ali, Karen. Oi, gente, eu sou mais low profile, mas manda lá sugestões de quem vocês querem ver sentados aqui no Receita de Sucesso. Na onde? Qual arroba? Arroba Karen Hasse. Arroba Karen Hasse. Vou ter que escrever aqui depois pra pessoa, entendeu? É muito S. É, isso é verdade. Tem que mudar esse nome aí do Instagram, tem que colocar um nome mais fácil. E o mentor de hoje? O mentor de hoje, eu tava assim, animada, numa expectativa boa pra trazer, porque eu já passei pela mentoria dele. Você tem que ir, inclusive. Sim, eu fui em uma, né? Não, mas eu vou, não foi nessa. Nessa eu não fui. Eu fui uma sobre o tema que a gente vai trazer aqui, que é um Isso. tema, diga-se de passagem, muda a ponteira, hein? Vamos apresentar? Vamos apresentar? Bora então. Nosso mentor de hoje é Eric Loureiro, fundador do grupo Elos e da ONG Elos Humanos. É empresário e treinador comportamental há 14 anos. Pesquisador da mente humana, se tornou especialista em mente inconsciente, programação neurolinguística. É mentor pessoal de grandes empresários brasileiros, atletas de alta performance e top players do marketing digital, tendo formado pessoalmente mais de 47 mil pessoas através de seus cursos e treinamentos ministrados no Brasil, América Latina e Europa. É mentorado pessoalmente pelo co-criador da PNL, Programação Neurolinguística, John Grinder, e atualmente é o único brasileiro membro da equipe de treinadores de John, já tendo atuado pessoalmente na formação de treinadores de PNL de mais de 33 países. Tá bom? O que mais? Tá, excelente. Olha só, Eric, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui. Tema importante, hein? Não falamos ainda sobre PNL no Receita de Sucesso com 130 episódios? Não falamos. Caraca. Bora provocar esse povo sobre a mente inconsciente, né? Caramba. Já tô curioso, né? O que te... Bora. Começando já com a pergunta de abertura, né? O que te fez mergulhar nesse mundo da mente humana? Massa. Cara, antes de mais nada, bom, uma gratidão, uma honra minha estar aqui com vocês também. Antes de mais nada, eu não sou empreendedor de palco, então às vezes a pessoa ouve falar, lá vem um coach motivacional, um abraçador de árvores, e nada contra, só não é minha pegada. Sim. Eu venho do mercado também. Então o que me fez chegar nesse universo foi porque eu tinha me tornado diretor de logística da América Latina em transferência para a Europa, uma grande multinacional estava presente em 19 países, era uma empresa espanhola. E eu comecei a crescer muito na carreira executiva, né? E chegou uma hora que eu comecei a me desumanizar no meio do processo. E eu comecei a tudo em busca do resultado, da meta e tal. Então as pessoas chegavam na minha sala, gente da minha equipe, pra falar comigo, cara, eu respondia de costas, não olhava nem no olho de quem tava dentro da sala. E não tinha tempo pra nada. E sempre no limite, e na busca, no fenômeno que hoje eu chamo de cegueira do sucesso, que a gente tá buscando resultado, e perde todo o resto da paisagem. Como se estivesse dirigindo um carro, tampou o retrovisor, tampou os vidros laterais e só consegue enxergar o foco. E aí, minha família ligava, eu não atendia, achava que estavam me atrapalhando na minha busca pelo sucesso. Pessoas chegavam na minha sala, eu respondia de costas, sempre no limite, sempre prestes a explodir, como se tudo fosse perda de tempo e só importava o que era sucesso em número, dinheiro e tal. E aí, um belo dia, eu quebrei minha clavícula. E eu sou canhoto, quebrei a clavícula esquerda, então desacelerei demais o meu trabalho. Comecei a trabalhar lento. E trabalhar lento me fez perceber coisas que acelerado demais eu não percebia. Aí eu comecei a perceber que, eu tinha me desumanizado no processo. E aí eu lembrei de um Eric, adolescente, que passava madrugadas lendo filosofia, psicologia, que era guitarrista de blues, que passava a madrugada pensando sobre os dilemas humanos, aquela coisa toda. Eu gostava de falar sobre isso, gostava de estudar isso e tinha ficado pelo caminho. Fui fazer um curso de inteligência emocional na época, hoje eu nem uso muito esse termo, com um grande mestre meu, Dr. Neil Negrelli. E aí, nesse processo, ele virou para mim e fez uma pergunta: se hoje fosse teu último dia de vida,
se hoje você tivesse os últimos 5 minutos de vida, tua vida teria feito sentido, cara? Caraca. E aí, Juscel, foi muito louco, porque do lado de fora, se as pessoas ouvissem eu receber essa pergunta, quase todo mundo fala, não, o Eric tem sucesso pra caraca. Menino prodígio, 20 e tantos anos, já chegou onde chegou, olha o salário dele, olha o cargo dele, olha o carro dele, olha, né? Só que, cara, do lado de fora, sucesso, do lado de dentro, uma sensação de vazio, sabe? E aí eu parei e pensei, pô, cara, olhei pro que eu tinha construído e falei, é massa, é bonito, mas não tem tanto significado quanto eu queria que tivesse. Falei, putz, se hoje fosse meu último dia de vida, meus últimos 5 minutos, teria sido meio vazio. Ou pelo menos se eu olhasse pra minha última semana de vida, teria sido uma vida muito distraída, sabe? E aí eu parei e falei, não, tem algo estranho. Eu preciso resgatar aquele Eric do passado. E aí eu fiz um processo, comecei a ter 2 carreiras em paralelo. E aí não teve jeito. Aí uma hora tive que escolher, a demanda do desenvolvimento humano me chamou muito mais forte. Eu fui fazer formações de PNL, fazer formações fora do Brasil, o mundo inteiro, até que eu cheguei no John Grinder, no criador da PNL. E aí fui qualificado, virei mentor lá, hoje sou o único lá entre só 7 do mundo inteiro. E cara, tudo saiu porque eu tinha me desumanizado. E uma pergunta fez eu mudar de trajetória. Se hoje fosse teu último dia de vida, você só tivesse 5 minutos para se despedir de quem você viveu, com quem você viveu, olhar para o que você fez, escrever tua última carta e fechar tua biografia, como é que é? Falei, putz, não é. Deu um vazio e é muito louco, né? Porque às vezes a gente acha que o sucesso está sempre lá no próximo estágio. Mas quando você chega no que todo mundo chama de sucesso e você ainda sente um vazio, aí é o dobro do fracasso. Porque você fala, pô, mas eu cheguei aqui, não era pra ser legal, e por que não tá tão legal quanto eu achava que era? E ainda dá uma segunda culpa, né? Você fala, puta, e outras pessoas que estão vivendo menos do que eu, tendo menos do que eu, e eu aqui numa certa ingratidão. Mas não é ingratidão, é só uma vida que não fazia sentido pra mim, fazia sentido pro outro, não pra mim. E aí eu pivotei a partir daquele dia, cara. Aí já são 15 anos depois disso, Juscel, já 48 mil pessoas já treinadas atualmente, o mundo inteiro, e enfim, a vida hoje é totalmente diferente. Hoje, se fosse os últimos 5 minutos, eu ia em paz. Que legal, né? Caraca. Tomara que não, né? Pra gente pelo menos acabar o podcast. Sim. Não, eu tenho elo 2 pra fazer. Tem ainda, Se tem mais treinamento. Cara. Vamos entregar esses treinamentos pelo menos, né? Não podemos deixar de sair daqui sem deixar a receita de sucesso, hein? Não, jamais. Tá, peraí. Eu vou fechar aqui, que eu vou mergulhar nessa conversa. Eu vou nem olhar a pauta. Bora. Tá. Beleza. Principalmente tendo em vista que a maior parte da nossa audiência são empreendedores, empresários desde o pequeno, médio, grandes empresários. E você que já treinou mais de 47 mil pessoas, principalmente aí pessoas aí da mais alto, entre aspas, né? Que é visto como pessoas de sucesso, atletas, grandes empresários. E a gente sabe que sucesso é muito relativo para cada um, mas quem vê de fora fala, essas pessoas são extremamente bem-sucedidas. Mas muitas vezes chega para você e não é esse sucesso que você enxerga nas pessoas. Exato. Então me fala, para quem está nos ouvindo, quais são os principais padrões que você percebe que são ciladas? Que fala assim, olha, isso daqui são sinais de que isso que você acha que é sucesso, na verdade vai ser o que você falou, duplo fracasso, né? Exato. Já para as pessoas falar, opa, peraí que eu já devo me... Que é um ponto de atenção. Já tenho que ter um ponto de atenção. Mas, Juscel, sabe o que eu digo pra galera? Hoje eu recebo 70%, 80% das turmas são empresários. E lá, primeira coisa que eu falo, cara, aqui nós não temos máscaras, números, status, fortunas, não quero nem saber quem você é. E eu recebo grandes líderes do país e de fora do país. Toda a turma tem gente vindo de fora do país, gente que desce lá de helicóptero para fazer o treinamento. Só que eu falo, cara, aqui eu só quero saber do que tá aí no seu inconsciente, você é ser humano. E tem coisa que o seu inconsciente tá tentando te dizer. A tua mente inconsciente tá mandando sinais e você tá atropelando. A gente fala que a gente resgata o que o crescimento atropelou. O que são sinais? Cara, quando a gente está com muita ansiedade, coração acelerado, é um sinal do inconsciente, dizendo, olha, estamos acelerados demais, eu preciso chamar atenção para alguma coisa. Ou a gente está com desânimo, é um cansaço, uma exaustão, é o inconsciente, a mente inconsciente dizendo, pera, eu tô te desacelerando para você ver que tem coisa fugindo do lugar aí dentro. O que a gente faz? A gente atropela. Como se fosse um incômodo se sentir mais lento, como se fosse uma fraqueza se sentir mais triste, como se fosse um descontrole se sentir mais ansioso, ou um estresse exacerbado, sempre no limite, e aí começa a ter desafios até físicos, começa a ter dor em um monte de lugar do corpo, porque a mente inconsciente usa o corpo para somatizar o que ele quer dizer de mensagens também. Nós temos sinais que a gente chama, né? E dores são sinais, doenças são sinais, coração acelerado é sinal, perda de memória é sinal, cansaço é sinal, momentos
pensamento de desânimo é sinal, pensamentos estranhos são sinais, tudo isso são sinais. Pensamento de desistir, pô, será que vale a pena? Será que faz sentido? Meu Deus do céu. Tudo isso são sinais. Culpas, são muitos sinais que vêm por emoções, no corpo, na mente, pensamento e tal. E o que via de regra a gente faz? Atropela. A mente inconsciente é como se fosse o grande gestor do que acontece conosco. A gente ignora, acha que está no controle consciente. Mas no controle consciente, a gente não dá conta nem mal e mal de decorar um número de telefone. Porque o número de telefone, em palestras minhas eu faço esse teste, o número de telefone, cara, ele já passou do ponto do volume de informações que a gente processa conscientemente. Se eu pedir para alguém decorar o número de telefone, ó, decora aí para mim sem anotar, 56 9 1742 5726. Cara, se eu pedir para a pessoa repetir agora, a pessoa não consegue repetir direito. 56 9, que DDD estranho, será que existe, será que não existe? E ela se perde. Por quê? Porque o consciente, ele buga com pouca informação. Então o que a mente faz? Ela transfere para o inconsciente para que ele faça a gestão. Nós automatizamos o processo. A gente ensaboa o corpo todos os dias na mesma sequência e não pensa sobre a sequência. A gente veste o calçado na mesma sequência e não pensa sobre a sequência, mas há uma sequência. Meia, calçado, calçado, meia, calçado, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, há uma sequência. A gente dirige na mesma sequência automatizada, a gente pensa na mesma sequência automatizada, a gente decide do mesmo jeito automatizado. Delegou tudo para o inconsciente porque ele processa mais coisa. Só que o inconsciente, ele tenta avisar, já que você demandou para mim, para eu gerenciar a sua vida, para eu te avisar quando as coisas estão fora do lugar, quando as coisas estão indo bem, quando tem que ir por aqui, quando tem que ir por ali, então ouve o sinal. E aí o sinal vem de várias maneiras. O que a gente faz? A gente atropela o sinal. Como se fosse um gestor de qualidade que ele bate na porta para falar, ó, velhinho, deixa eu falar uma coisa, tem coisa fugindo do lugar na tua vida. Tem coisa na tua saúde, na tua relação com seus filhos, teu relacionamento amoroso está saindo do lugar. Então deixa eu vir aqui para te mostrar, para você sentir uma tristeza, uma culpa, um desânimo, um cansaço, etc e tal, e para você olhar para o que realmente importa. Só que aí o que a gente faz? Ignora como se fosse um gestor inadequado, o inconsciente. E aí o que ele faz? Como um gestor que tem uma mensagem muito importante, ele vai subir o tom até conseguir transmitir o recado. Até chegar uma hora que vai virar algo mais grave. Por que tem tanto empresário com burnout? Ah, burnout é coisa de gente fraca. Não é o que eu vejo. Eu vejo grandes líderes desse país que às vezes eles não sabem que estão chegando nesse ponto. É que ficou muito romantizado o termo, ficou muito vulgar, muito marginalizado o termo. Mas é só um sinal do inconsciente te bloqueando. Ou alguns que têm depressão funcional e não sabem que tem. E eu não ligo muito para os rótulos. Mas eu ligo para os fenômenos da gente sentir sinais do inconsciente e ignorar sinais. O que é depressão funcional, Eric? O cara está tocando a vida dele. Mas ele tem que fazer 2 vezes mais esforço para poder cumprir porque ele não consegue ser produtivo. Porque ele está meio cansado, desanimado, está sem energia vital, está sem entusiasmo, está sem empolgação. E, pô, cara, não era assim que a gente vivia. Quando a gente era criança, adolescente, começo da vida adulta, quando tinha 20 anos, que era idealista, falava, cara, eu vou conquistar o mundo e tal. Cara, não era assim, a gente tinha entusiasmo, a gente brotava energia, era uma coisa maravilhosa. E por que depois é um eterno arrastar de pés? A gente acorda um dia pra sobreviver aquele dia, pra chegar no final do dia, liga a mente no modo sobrevivência. Cara, vou sobreviver ao dia porque tem muita coisa pra eu fazer, não sei se eu vou dar conta, eu tô sempre correndo atrás, ufa. Fechei o dia mais ou menos, consegui cumprir. Mas sempre tem uma sensação de tô pra trás. Isso mata, entendeu? Mata a energia vital, faz produzir menos, faz entregar menos, faz sentir menos entusiasmo, faz viver menos, cara. E aí um belo dia, a pessoa para e pensa, puta, se a vida acabasse hoje, eu só fiquei correndo atrás do prejuízo o tempo todo, liguei a mente no modo sobrevivência e fui. E não era pra isso que a gente foi desenhado, né? Eu acho. Caraca. Ó, ficou bem claro os sinais. Eu acho que quem tá ouvindo a gente já deu para entender quais são os sinais. Né? Se você tá sentindo aí esses alertas, né? Então a gente precisa colocar uma atenção. Só que agora a gente vem para uma segunda parte. Então identifiquei os sinais. Agora, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? E qual existe um método para quem tá nos ouvindo começar a seguir, que isso já vai fazer uma diferença absurda? A gente consegue trazer isso em passos? Consegue. Legal. Consegue de várias formas. Muitas pessoas querem, puta, então tá, eu identifiquei que tem uma coisa estranha, percebi os sinais, como é que eu mudo? Como é que eu gero mudança? Porque é difícil mudar. E algumas pessoas acreditam que é difícil mudar e faz sentido que seja difícil mudar. Por quê? Eu quero mudar, às vezes, conscientemente, um hábito que está inconsciente, está natural. É que nem, cara, tô com um relógio na direita. Se eu passo esse relógio aqui para a esquerda, vai causar extremo desconforto para mim. Eu tô automatizado, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer voltar para a direita. Por quê? Porque o meu inconsciente já está programado a usar o relógio no mesmo lugar, fazer as coisas do mesmo jeito. E a pessoa quer forçar a mudança, mas ela quer forçar a mudança conscientemente. Forçar a mudança conscientemente sem levar em conta qual é a intenção do inconsciente, a mente inconsciente, ela não dá ponto sem nó. Se ela faz algo é porque esse algo tem um ganho.
Ah, Eric, mas tá detonando a minha vida. Cara, eu tô estourando com filho, estourando com funcionário, tô perdendo a paciência com tudo, tô me sentindo pesado, cansado, de saco cheio. Eu quero mudar, eu quero viver melhor. Mas, cara, não consigo. Como é que eu faço? Não consegue porque a gente muitas vezes ignora e não respeita qual é a intencionalidade que o inconsciente tem por detrás do que faz a gente fazer. Por exemplo, o sujeito... Todo mundo sabe que, cara, pra ter uma saúde boa, a receita não é complicada. É exercício, saúde, comida, sono, respiração, meia dúzia de coisa, não tem muito segredo. Todo mundo sabe mais ou menos qual que é a receita para ter um relacionamento amoroso massa. Tempo de qualidade, tempo de presença, tá almoçando, tá jantando, não tá o tempo todo no celular, tá presente com a pessoa. Todo mundo sabe isso. De vez em quando faz uma viagem, tem um momento do casal, todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe mais ou menos a receita para ter sucesso como líder, como empreendedor. Cara, criar uma cultura, hábito, ter rotina, ter métodos, ter KPIs, ter indicadores. Todo mundo sabe a receita de tudo isso, relação com o filho, tudo isso. Mas por que a gente não consegue mudar? Porque não respeita a intencionalidade que o inconsciente tem de fazer o que faz. Então, cara, por que o inconsciente quer gritar com alguém, quer se indispor com alguém, quer comer de um jeito errado, na hora errada, não quer fazer exercício? Por que o inconsciente tá mantendo esse hábito? Se não tem ponto sem nó, é porque traz algum ganho secundário. Só que às vezes o ganho é muito menor do que a consequência negativa. Aí o sujeito tá sedentário, ele quer trocar a vida sedentária por ir na academia 5 vezes por semana, 6 vezes, 7 vezes por semana na segunda-feira para fazer a dieta perfeita. Cara, não vai rolar. Porque ficar sedentário ou procrastinar ou qualquer coisa do tipo tem uma intencionalidade que não é a mesma de ir na academia. E principalmente se o cara tem um significado ruim disso. Se o cara tem um significado de que, cara, isso aí é uma tortura, isso aqui essa comida não tem gosto, pô, esse exercício aqui só é um enchimento de saco. Então, o que a gente faz? É uma mudança em V que a gente fala. A gente fala que tudo que a gente faz tem uma intencionalidade, que ela é boa e genuína, ainda que traga consequência indesejada. Então, qual que é o ganho que o cara tem em procrastinar? Sei lá, cada um tem um. Talvez seja relaxar, talvez seja viver um pouco mais tranquilo, talvez seja descansar um pouco mais, talvez seja espairecer um pouco para recuperar um pouco depois do estresse. Aí o cara quer trocar o procrastinar por virar uma máquina de execução disciplinada, sem satisfazer um jeito que a mente receba o descansar, o relaxar, não vai rolar. Você pode virar uma máquina de produtividade, acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, ir na academia 10 mil vezes por semana, tá tudo ótimo. Desde que você também entregue para o inconsciente mecanismos mais saudáveis, mais acessíveis para satisfazer a intencionalidade dele anteriormente. Então, se o sujeito está sedentário, tem uma intencionalidade em estar sedentário. Qual que é a intencionalidade? Não sei, Eric. Pergunta para tua mente. Pô, o que eu ganho de estar sedentário? Ah, nada. Não tem nada. Se tivesse nada, a tua mente não fazia. A mente é inteligente o suficiente para sustentar algo que tem algum ganho, ainda que gere uma consequência indesejada. Ela vai reclamar da consequência através de um sinal, mas ela vai sustentar o hábito. Ah, gritar com o filho só tem coisa ruim? Não tem, senão você não gritava. Você consegue coisas quando você grita com o filho. É que ao mesmo tempo traz uma outra bucha. Qual que é o ganho que está por detrás de gritar com o filho? E se eu satisfaço esse ganho de um mecanismo melhor? Porque o cara não quer gritar com o filho. Ele quer, na verdade, que o filho tenha um comportamento melhor. Ele quer, na verdade, que o filho seja mais obediente, que o filho seja mais educado. Ele quer isso. Se eu encontro uma outra forma de chegar lá que seja mais fácil, mais leve para mim, que executa o negócio, muito melhor. O cérebro é inteligente o suficiente para fazer a troca, entendeu? O problema é que a gente quer forçar uma intencionalidade com outra intencionalidade e aí não é compatível. E aí o cérebro não muda. Caraca, maravilha. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o patrocinado e aí a gente segue daí tentando montar como se fosse uma receita mesmo, para a pessoa já conseguir evoluir isso daí num exercício, já para ir tentando mudar esses, como que eu vou dizer? Padrões. Esses padrões, né? Inverter aqueles padrões negativos por padrões positivos. Então, pessoal, esse podcast tem o patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar a sua carteira com segurança, a Monteu é a maior referência do país em estratégias se utilizando do consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira é definir valores de aportes mensais. A Monteu vai fazer toda uma assessoria estratégica, uma gestão de lances, ao qual você pode pagar com a própria carta de crédito. Quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato, você tem a opção de comercializar essa carta, realizar o lucro e não pagar mais parcelas, ou você pode utilizar essa carta de crédito para investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar. Você vai investir em imóveis, vai alugar esses imóveis e vai fazer com que o valor do aluguel pague o valor das parcelas. Dessa forma, você está aplicando um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki, que possui mais de 15 mil imóveis,
autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, a estratégia do fluxo de caixa positivo, onde você faz terceiros pagar pela sua construção patrimonial. Então lá no Monteiro a gente sempre fala, por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar terceiros para pagar por eles? Dessa forma você acelera de forma exponencial a sua renda passiva. Então chama lá Monteiro, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para você ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveitar e já pedir pro pessoal indicar, né? Se tá gostando desse conteúdo, ó, para agora, dá um pause, indica aí para pelo menos 10 pessoas que você acredita que precisa ouvir esse conteúdo. A melhor forma de a gente compartilhar riqueza é compartilhando conhecimento. E aqui nós estamos tendo um conhecimento riquíssimo de como alterar padrões para que você possa atingir o mais alto grau de sucesso, alta performance, tanto na vida pessoal quanto também nos negócios. Então bora lá. Qual seria esse passo a passo? Se fosse colocar um exercício para quem está ouvindo a gente, que se aplicar já vai ter um resultado instantâneo aí fazendo essa mudança de padrões. Qual que seria essa receita, Eric? Show. Bora lá. Então, primeiro passo, identificar padrões. É uma parada que não é tão simples, porque a gente é muito enviesado, muito ensimesmado, a gente tem um viés de autovalidação danado. Então, identificar padrões. Como a gente vive dentro da nossa mente, a gente acha que todo mundo é igual a gente. E não é, né? Então, quando eu começo a perceber o que eu faço com repetições, pensamentos que eu tenho repetidos, comportamentos repetidos, eu começo a mapear padrões. Cara, a gente é que nem uma máquina. E a gente tem uma programação no inconsciente que é que nem um computador mesmo. Programação, lógica de computador. Quando tal coisa aconteça, então reaja de tal forma. Quando o filho fala tal coisa, reage de tal forma. Quando o funcionário faz tal coisa, reage de tal forma. Funcionário se opõe a uma ideia de uma implementação nossa. Então, aí cada um tem esse então programado. Então, bata na mesa, grita, bota a transformação goela abaixo, etc e tal. Nós temos padrões. If, then. Quando algum gatilho acontece, então reage de tal forma. Primeiro, identificar padrões. Começar a se observar. A maior parte das pessoas não se observam. Isso é muito louco. Eric, imagina, eu tenho consciência. Não tem. Nós temos baixa consciência. Primeiro, mapear padrões. Mapeou os padrões. Os padrões que me incomodam, qual que é a intencionalidade por trás desses padrões? Quando eu grito com o filho, quando eu vou lá e bato na mesa com um funcionário que é do meu jeito e acabou, porque eu mando nessa bagaça aqui. Qual que é a intencionalidade por detrás desse padrão? E aí pensar qual que é o padrão que eu posso colocar no lugar desse? Qual que é um padrão melhorado em relação a esse padrão? E aí tem um ponto-chave muito importante aqui, Jussiel. Há formas de fazer mudança mais racionais, mais lógicas, por repetição. O que é uma mudança? É um aprendizado de um novo jeito de viver, um novo jeito de fazer. Então, cara, aprender a liderar é uma mudança. Aprender a viver de um jeito mais saudável é uma mudança. Aprender a comunicar de um jeito diferente com a equipe, aprender a comunicar de um jeito diferente com o filho, aprender a relacionar, educar filho diferente, é tudo mudança. Só que tem dois jeitos do cérebro aprender. Um é por repetição, que é como a gente aprendeu tabuada, por exemplo. Repetição na execução, faça a mesma coisa todo dia, chega uma hora que aquele cérebro aprendeu aquele jeitão de fazer. E outro que é subestimado, é quando tem algum contexto emocional. O cérebro pega um atalho. Manja o Divertidamente, já viu esse desenho? Sim, muito bom. Tinha as memóriazinhas que elas eram mais premiadas, elas ficavam numa prateleira mais premium. Tinha as memórias dentro da sala de controle e tinha umas outras que ficavam numa estante tipo aquela ali que a gente tá, as memórias principais, que eram as memórias de base. E tinha umas outras que iam lá pro depósito, lá embaixo. Qual que é a diferença entre as memórias mais premium, que influenciam mais as outras, que são os metaprogramas mentais, das outras que ficam lá no depósito? Geralmente essas primeiras mais importantes têm emoção. O nosso inconsciente ele tem uma atemporalidade. Se um episódio mexe alguma coisa na nossa emoção, o inconsciente faz uma leitura e fala, cara, isso aqui deve ser importante para ele. Por algo de bom ou por algo de ruim? Para evitar algo de ruim ou para promover algo de bom? Então deixa eu pegar essa memória aqui e botar esse aprendizado num lugar mais premium. Quer ver a diferença? Vamos fazer um desafio entre nós três aqui? Bora fazer? Bora. Olha como é desafiador para o cérebro encontrar uma informação sem o contexto emocional. Me diga aí algum prato que vocês tenham comido, sei lá, almoço ou jantar, vocês escolhem, 12 dias atrás. Ixi, impossível. Não lembro o que eu comi ontem. Ontem, eu tava com medo dele perguntar ontem. Eu já ia falar, peraí, deixa eu puxar 12 aqui. dias já... Nossa, pior ainda. Agora, quer ver como muda? O Natal aconteceu no final do ano passado. Então a gente tá gravando esse podcast aqui no meio de 2025. O Natal aconteceu no final de 2024. Me digam alguma coisa que estava na mesa de vocês na ceia de Natal, sobremesa, prato salgado. Lembram onde vocês estavam tendo a ceia de Natal ou comendo no Natal? Consegue lembrar de onde estavam? Lembro. Lembra com quem estava? Mais ou menos? Lembra do que vocês devem ter comido naquela ceia de Natal? Consegue lembrar alguma coisa? Consigo. Dá pra lembrar? O que estava na mesa? Pudim. Show. Aí você lembra do que estava no Natal, mas não lembra de 12 dias atrás. Só que se você pegar o Natal, ele tá quase 200 dias atrás. E eu não lembro de 12 dias.
Por quê? Porque 200 dias atrás, com algum contexto emocional, marca meu cérebro. Ele joga para uma prateleira VIP. 12 dias atrás, a não ser que tenha tido alguma coisa importante, não tem contexto emocional. Não tem contexto emocional? Vai pro depósito. O nosso cérebro é a mesma lógica para tudo, cara. Mas para tudo. Você não precisa assistir 12 palestras sobre química, física, biologia, ciências naturais para aprender que se meter a mão na panela quente, o fogo queima. É uma experiência. Meter a mão na panela quente, queimou, aprendeu com 5, 6 anos de idade, já era, gravou pro resto da vida. Não precisa disso. Aprender a andar de bicicleta, não tem que assistir palestra de física, não tem que ler 3 livros. Botou na bike, pedalou, descobriu aquele entusiasmo de fazer algo pela primeira vez que deu certo, gravou pro resto da vida. Então o inconsciente ele tem uma atemporalidade e o que faz ele colocar uma memória mais forte, que vai influenciar mais o meu comportamento ou menos, é qual contexto emocional está associado àquilo. Então, quando a gente lembra de um episódio que marcou a gente fala, né? Eu lembro como se fosse ontem, eu lembro como se fosse hoje. Então, parte da mudança importante é que a alavanca de mudança contém algum gatilho emocional. Eric, como é que eu faço para promover algum gatilho emocional? Pode ser real ou pode ser imaginário. Pro inconsciente é outra característica da mente inconsciente. Não tem distinção entre imaginar um negócio e viver um negócio. De noite você tem um pesadelo, o coração acelera como se estivesse vivendo aquele negócio de verdade. Então eu não sei, mas é só um pesadelo, eu tô imaginando. Cara, você tá imaginando, mas teu corpo tá reagindo como se fosse verdade, porque para ele é verdade. Então qual que é o grande lance? Como é que eu crio impacto emocional numa mudança? Pode ser real. Por exemplo, tem gente que fuma uma vida inteira, aí o cara vai parar no hospital, ou alguém perto vai parar no hospital, e aí o cara para de fumar. Mas ele tentou uma vida inteira parar de fumar. Alguns amigos meus vieram fazer mentoria com a gente porque chegou um ponto que ele teve alguma perda muito grande que machucou ele. Ou teve uma separação, ou perdeu o talento importante de funcionário. Foi Eric, os caras foram embora e falaram que foi embora por minha causa. E porra, eu não queria perder aquele funcionário. E aí machucou emocionalmente. Então naquele ponto que eu falei, eu preciso mudar. Eu preciso... Não tá legal, meu filho não tá legal, meu funcionário não tá legal, meu faturamento tá caindo, começa a gerar dor, ansiedade e tal. Então, quando tem uma dor emocional real, a pessoa abre uma janela de mudança. Mas ela pode fazer isso de uma forma imaginada. Por exemplo, se eu olho os meus padrões negativos e eu começo a imaginar, cara, daqui a 10 anos, isso aí se intensificando. Quando eu falei pra vocês, cara, eu respondia de costas, não atendia a minha família. Eu falei, cara, daqui a 10 anos, se eu respondo às pessoas de costas, se eu não atendo a minha família, como é que vai ser daqui a 10 anos com os meus filhos? E como é que é se a minha equipe faz o mesmo? Como é que a minha equipe também começa a não olhar mais na cara do outro? Porque meu padrão começa a lastrar no padrão ao redor. A gente tem uma estrutura no cérebro que é neurônio espelho só para repetir o que eu vejo de comportamento. Aí imagina daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, minha equipe inteira repetindo os padrões negativos que eu tenho, meus filhos repetindo os padrões negativos que eu tenho, eu no final da minha vida repetindo esses padrões o tempo todo, ninguém vai suportar ficar do meu lado, meu resultado vai ficar um lixo, eu vou perder o que eu acumular talvez, vou ter dinheiro, mas não vou ter ninguém do meu lado. No meu leito de morte vou estar eu lá inteiro solitário porque detonei com todo mundo ao redor. E aí eu crio uma projeção que a gente chama de ponte ao futuro. Crio uma ponte ao futuro levando pro lado que eu quero levar. Quer levar para algo negativo, bota a emoção negativa, abre janela de mudança. Eu quero levar para algo positivo, tem que ser negativo, Eric? Não tem que ser. Se eu levo para algo positivo, também abre uma janela de mudança. O cérebro, ele mapeia por emoção, ele intensifica por emoção a transformação. Se a pessoa gosta do Natal, ela lembra do que estava na ceia de Natal. Se ela não gosta do Natal, ela lembra do que estava na ceia de Natal. Ela teria que ser indiferente ao Natal para não ter nenhum fator emocional, para não gravar essa memória de uma forma mais intensa. E gravar memória significa gravar aprendizado. Gravar aprendizado significa abrir janela de mudança. Comportamento e mais um monte de coisa. Então, emotizar isso, imaginário ou real, não importa como. Tá, vamos então, assim, ó, só para ficar claro o exercício, acho que deixamos aqui a receita, mas coloca um exemplo real, desde do passo são 3 aqui, passo 1, tá, passo 1, então o cara tá se sentindo assim, 2 assim, 3 assim. Então, assim, faz um exercício, aí vai tangibilizar exatamente esses exemplos que você trouxe. Pega um case real. Bora. Ó, caso prático. Um amigo nosso conhecido, mentor de mentores, chegou até mim porque ele tinha perdido 2 talentos muito importantes do time. E aí ele perguntou para RH, o que aconteceu? Os caras falaram, cara, ninguém suporta ficar do seu lado, fulano. Identificou o padrão. Identificou o padrão. E aí falou, você explode, você reage, quando alguém te contraria, você é goela abaixo, sai rasgando e tal. E tá tudo bem, a empresa é tua de fato. Mas cara, a gente poderia ter evitado esses caras, eles eram bons. Boa. Aí ele identificou, padrão, sempre estoura, sempre repete, saiu de uma dor, teve um problema, perdeu 2 colaboradores importantes, 2 talentos, massa. Pensou no padrão, deixa eu identificar o que pode acontecer com esse padrão se eu uso demais ele.
Aí é o 2, né? Aí já é o 2. Ele descobriu a intencionalidade do padrão. Isso. O que tem de intencionalidade quando eu explodo? Aí é individual, tá? No caso dele, especificamente, era ter controle da empresa, ter controle da operação. Então, qual que é a minha intencionalidade por trás disso? Cara, eu quero ter controle da operação. Eu quero que, no final das contas, o meu time esteja sob o meu comando. Boa. Massa, identificou esse padrão. Terceiro, como é que eu coloco essa mudança? Quais novos padrões eu posso ter que substituam esse? Cara, eu posso ter um sistema de gestão que eu tenho mais participação, mas que eu ainda tenha um voto maior. Eu posso ter um conselho aqui, eu posso ter líderes que eu não tenha que lidar tão de frente com algumas partes da equipe, com algumas pessoas da equipe, posso botar níveis hierárquicos maiores, não sei qual a solução. Quais outros padrões podem surgir? Cara, eu posso ter um diálogo melhor, eu posso argumentar melhor sobre o meu ponto de vista, antes de sair explodindo com os caras, etc e tal. Coloquei o padrão. Como é que eu faço a mudança? Só racionalizar não vai ser suficiente. Boa. Quem nos ouve sabe. Se fosse só questão de lógica e racionalidade, já tinha resolvido a vida inteira toda sozinho. Agora eu vou criar uma alavanca emocional. Cara, se eu continuar assim, o que vai acontecer? Eu vou falir essa empresa. Eu vou quebrar essa empresa. Tudo que eu estou construindo numa mão, eu estou destruindo na outra. Eu vou acabar sozinho, sem ninguém, de novo, como eu comecei esse negócio. Eu quero isso? Não. E se os meus líderes começarem a fazer isso entre eles? Começar a estourar um com o outro? Puta, eu quero esse cenário? Puta, também não quero. Emotizo. Isso dá um turbo pro cérebro mudar. E óbvio, quanto mais o cara consegue colocar vivências associadas a isso, exercícios, buscar ainda mais autoconhecimento, melhor. Precisa ter isso? Não, mas é que é mais fácil. Quando a gente coloca mais estrutura técnica profissional, é mais fácil. É que é todo um processo que esse eu não conseguiria explicar resumido num podcast. Aí tem todo um monte de princípio sobre a mente inconsciente para produzir uma mudança dessa em dinâmicas, exercícios, etc e tal. Mas ainda assim, se o cara percorre esses passos, ele já consegue abrir janela de mudança. Napoleão Hill dizia um negócio massa. A tomada de consciência, que significa um inimigo revelado, um inimigo descoberto, já é um inimigo semi-derrotado. Então, quando eu jogo holofote, começo a perceber meus padrões, cara, isso já enfraquece o padrão. Quando eu percebo a intencionalidade, isso já enfraquece o padrão. Quando eu boto emotizo, percebendo o que vai acontecer com a minha vida, onde é que eu vou destruir a minha vida se eu fizesse isso, isso enfraquece o padrão. Eric, PNL é para todo mundo? O que é PNL? Só vamos explicar Massa. aqui Uhum. o que é PNL, né, de forma resumida, uma forma que até o leigo entenda, né? Porque a gente fala PNL porque pra gente já tá num nível de consciência, a gente sabe o que é PNL. Tem muita gente que não sabe o que é PNL. Então, de uma maneira pra leigo. Se você explicar pra uma criança de 7 anos, que diz que quando uma criança entende, todo mundo entende. Então, o que é PNL? E aí, sim, depois vem a pergunta, cara, se é pra todo mundo. Bora. PNL é tudo que funciona bem feito, tudo que funciona de excelência. Todo mundo já tem excelência. O problema é que às vezes a gente tem excelência num contexto e não consegue levar pra outro. O sujeito consegue ganhar dinheiro, mas não consegue ter bom relacionamento com a família. PNL é o estudo da excelência humana. Quando a gente faz as coisas e tem bom resultado, tem um jeito de fazer. E o jeito de fazer, às vezes está na postura, às vezes está no tom de voz, às vezes está no pensamento, às vezes está no que eu acredito quando faço o que eu faço, às vezes está no hábito, está em um monte de coisa, é um conjunto de coisas. Então a PNL é o estudo de quando as pessoas fazem algo com excelência, como é que elas fazem? E é um mapeamento tanto individual. Então, como é que é o Jussiel quando ele tem resultado de excelência? Vamos fazer a engenharia reversa da mente, do corpo, dos pensamentos, tudo isso. Boa. Como é que é a Karen quando tem excelência, resultado de excelência? Vamos fazer a engenharia reversa. Então, ela é o estudo de tudo que funciona com excelência. Para mim, é um retorno à origem. A gente nasceu em excelência, a gente perdeu excelência. A gente tinha muita excelência. Uma criança pequena tem excelência demais. A gente perde isso. E PNL é para todo mundo? É. Agora, tem PNLs e PNLs, né? O brasileiro é muito criativo. Ao mesmo tempo, levou a PNL para um lugar meio marginalizado, como se fosse só a ciência de ter sucesso. E, cara, é muito mais do que isso. Para mim, programação neurolinguística é entender como a nossa mente inconsciente funciona. Por que a gente faz o que faz? Por que nascem os padrões? Como mudam os padrões? Os de sucesso, como é que eu tomo consciência deles e intensifico? Os de fracasso, que tu não tem padrão dos dois, de sucesso e fracasso, como é que eu tomo consciência deles e mudo? Então, para mim, PNL é para todo mundo. A boa PNL, que é essa que eu trago direto da fonte. Só que a questão é nem todo mundo se permite ir mais a fundo. Por quê? Todo mundo acha que sabe sobre a mente humana. Sobre a mente humana, sobre emoção, sobre futebol, sobre política. Todo mundo é expert nesse negócio. Quando, na verdade, o negócio é muito mais complexo do que isso. Até porque PNL, quando entrou no Brasil, entrou por um viés que eu acho um pouco raso demais. A PNL estuda sobretudo os fenômenos da mente, a excelência da mente. Entrou como uma forma de ter sucesso e ganhar dinheiro. E, cara, também serve para isso. Muito. Mas não é só isso. Porque ter sucesso e ganhar dinheiro, se alguém se depara com a pergunta
se hoje acabasse a tua vida nos últimos 5 minutos, alguns vão falar, eu tenho sucesso, tenho dinheiro e a minha vida nos bastidores é um lixo. Então a PNL serve para excelência em todas as áreas da vida. Porque não faz sentido você ser aplaudido no mercado e vaiado em casa. Não faz sentido você ser aplaudido pelos outros e vaiado por você mesmo no teu íntimo. Não faz sentido, entendeu? Tem gente que é aplaudido por multidão, fica sozinho e se sente um fracasso. Mas não é um fracasso. É que é como se sente. E como se sente é um processamento mental, subjetivo, inconsciente. Muito bom. Éric, para quem quiser saber mais, se aprofundar mais sobre esse assunto, né? Porque aqui já ficou um baita de um exercício, uma baita de uma receita para quem quer, né, mudar esses padrões e já ter um resultado assim diferente. Mas para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho também, onde as pessoas podem te procurar. Show. Principalmente no Instagram, tem no YouTube também. No Instagram Eric com CK _Loureiro. No YouTube Eric Loureiro também, Eric com CK. A gente lá entrega muito conteúdo sobre a mente inconsciente, sobre as emoções, sobre os padrões mentais, sobre os sinais do inconsciente. Então lá a gente fala muito sobre isso. Eu entrego imersões sobre isso também. Essas imersões elas são muito poderosas, principalmente nesse último ponto que a gente falou de como emotizar o processo de mudança. Eu falo que é como se fosse, a Karen já fez o Elo Excelência e Liderança, é como se fosse você viver o filme da sua própria vida, reescrevendo o filme em tempo real, né? Isso é muito poderoso. Às vezes a gente na correria, na cegueira do sucesso, esquece de mexer em coisas que são importantes. E não é por falta de aviso do inconsciente, é por falta de mergulhar mais a fundo mesmo. Muito bom. Então tem lá no Instagram também vai achar informações sobre como participar dessas imersões, né? Vai achar lá. E livro, indicação de algum livro, filme, seriado que você indica? Tá para sair o meu. Já assinei pela editora Agente, deve sair ainda agora no segundo semestre. Estamos já em boa construção. Enquanto ainda não sai o meu, vai ter... Eu indico muito o do Tony Robbins, O Poder Sem Limites. É um livro de PNL, basicamente, com exemplos práticos. Não é tão simples ler PNL sem ter a vivência, porque PNL é para ser experimentada, mas já dá uma boa noção, sabe? Filmes tem muitos, na verdade. Alguns mais enigmáticos, tipo Matrix, é um filme que você assiste e quem já estudou PNL fala, cara, isso é um filme de PNL, basicamente. Apesar que Matrix dá muita margem, muita interpretação. Sim. Mas Matrix é um livro de PNL, é um filme que tem muito de PNL. Divertidamente explica muito bem. E tem um filme que ele tem um exercício de PNL, é um filme mega emocional, que chama Duas Vidas. Não sei se vocês já viram, que é um filme que ele tem ele tem 3 momentos na vida de um ser humano. Ele pega lá esqueci o nome do ator, é famoso pra caraca. Ele pega ele adulto, e uma parte do filme ele encontra com a criança dele com 10 anos, e depois ele encontra com ele do futuro com 60 anos. Ele tem tipo 40, 60 e 10 anos, e o mesmo filme, o Duas Vidas, na verdade são 3 vidas, no filme aparece essa dicotomia toda. Ele faz algumas viagens no tempo, enxergando sobre algumas coisas que a gente cavocou um pouco mais aqui. Ele faz a linha do tempo e resgata quem ele era quando criança. Mostra pra ele como ele é como adulto, vê se ele se orgulha dessa vida, e descobre que não se orgulha dessa vida, redesenha a vida dele, ele faz uma ponte ao futuro pra ele com 60 anos, e aí ele encontra orgulho na vida dele. Essas dualidades são massa, cara. Isso é muito fruto de PNL. Aqui a gente trouxe um conteúdo um pouco mais racional, estruturado, pragmático, mas a PNL cavoca nesses lugares mais profundos da nossa emoção, do que faz sentido na nossa vida e tal. Muito bom. Agradecer, Nosso né, tempo foi mais curtinho hoje. Mas Nossa. se eu pudesse dar uma dica pra todo mundo, inclusive pra você, tá, bonitão? É pra você fazer o Elo, porque é sensacional, Éric, de verdade. Já falei isso várias vezes pra você e vou continuar falando. Gratidão. Porque é incrível o que você tem. É um processo precioso. Desenhamos, são 15 anos de lapidação, né? Até chegar agora, eu sinto que realmente está no estado da arte os últimos 2 anos. Por isso que está esgotando 2 turmas por vez, construir um pavilhão novo e não dá conta. Estamos num crescimento muito bom. Gratidão, fico feliz de saber que transformou coisa aí dentro. Com Que certeza. bom. Olha, te agradecer, né, cara? Agradecer imensamente. Obrigado por deixar aí o seu conhecimento, que vai com certeza inspirar e ajudar muitas pessoas também. Aí para um próximo nível de um tema que é extremamente relevante, que é a mente humana. Cara, muito obrigado de verdade pela sua participação. Gratidão. E vamos fazer uma participação 2, né, cara? Com certeza. Com certeza. A gente coloca umas coisas emocionais, fazer esse povo se emocionar do lado de lá. É isso aí. Gente, ó, se gostou desse episódio, mais uma vez, compartilha com o maior número de pessoas possível. A gente quer levar essa mensagem adiante. Então, isso com certeza vai fazer um bem danado para outras pessoas. Se fez sentido para você, vai ajudar outras pessoas também. Se inscreve lá, Receita de Sucesso Podcast no YouTube.
Segue a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. Vai lá no Spotify se estiver gostando, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário. E nos vemos no próximo episódio. Já aproveita e já me segue nas redes sociais, oliveira.jussiel. E @Karen Hassi. É isso, cara. Nos vemos no próximo episódio. Né? No próximo Valeu, galera. episódio. Tchau, Valeu. gente.